Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Eu fui lá conhecer o Guru e ele me deu um mantra, mas é muito difícil no mundo material a gente fazer isso, né? Porque a gente vai pro trabalho, tem um problema no trabalho, a gente está no condomínio, tem uma briga no condomínio, aí a gente chega na família, tem um parente que precisa da gente, aí a gente tá... é difícil, né? Então a gente tem esse mestre espiritual que ele vem, que é Vana Maharaj, e aí quando ele vem, ele inocula a gente, guia a gente com um pouco mais dessa fé, dessa crença, né? E aí assim, ele vem ao Brasil regularmente, a gente tem um templo aqui. Pega lá na bolsa da mamãe, eu trouxe os convites para distribuir do programa no tempo. E você tem convite? Aí, lá na Índia tem uma tradição, né? A Índia é um país super espiritualizado, né? Mais de 50 pessoas são vegetarianas. Então, lá na Índia, é o convite para o evento. Lá na Índia tem uma... Vem aqui, pessoalzinho. Tem uma prática que é assim, chama Namahata. Quem criou isso foi Nityananda Prabhu, que é aquela figura linda ali de azul, que seria o irmão mais velho de Mahaprabhu, mais de amarelo. Então o que é o Namahata? Você vai ao templo, você ouve o sadhu, você ouve mas às vezes a gente não consegue chegar lá. As nossas pernas não nos levam, Deus até nos chama, né? Mas a gente tem tantas coisas e não consegue. Então, gente, ele distribui o santo nome, ele fala a palavra de Deus. E essa atividade chama Namahata. E aí, a gente... Foi uma coincidência incrível, eu estava na justiça do trabalho. Igual uma louca no celular, enfrentando fila, com a cabeça a mil, e toca o telefone. Era uma devota lá da Goravani. Oi, Malini, eu tenho um nome espiritual que é Malini. Olha, a gente quer saber se você quer receber o mestre dia 2 de agosto na sua casa. Arnaldo, eu falei, pode marcar. E como é que eu vou perder uma chance dessa? Em que outra vida, quantas vidas eu vou ter que esperar para ter esse encontro, né? E aí eu quis chamar vocês, eles são pessoas muito importantes para mim, cada um sabe por quê. Nos conhecemos nessa vida material, mas a gente está sempre falando de Deus. E aí eu descobri um tesouro, isso para mim é um tesouro. E eu tinha que compartilhar com vocês, que chamar vocês para ouvir. Um dia eu conheci Vana Maharaj assim, eu fui sozinha lá no Alto da Boa Vista e não conhecia ninguém. Hoje são meus irmãos, estão aqui. E alguém que era devoto de Gurudeva falou, você tem que fazer qualquer coisa e ir lá ouvir. E ele pescou meu coração. E agora toda vez que ele vem, ele fala coisas, eu estudo as escrituras, e aí é assim que eu vou lá enfrentar aqueles caras, entendeu? Da onde que vem aquela energia que essa mulher que tem uma advocacia modesta, é uma pessoa tão simples, e vocês me veem lá e acham que eu fico grande, né? E eu não fico grande nada, porque tudo é de Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, quando a gente tem essa fé aqui, então é isso, ele viria hoje aqui e eu queria... Mostra lá onde ela vai botar, lá no quarto. E eu queria compartilhar com vocês isso, esse momento. Basta o quê? Basta abrir o ouvido, deixar as palavras dele entrar, vai tocar o coração e depois a gente vai tomar um alimento que é passado, um alimento vegetariano, que ele vai oferecer para as deidades e é super especial. Então é isso. E eu estava lá na cozinha, ocupada, né, porque esse alimento não é um alimento comum que a gente possa comprar, a gente tem que fazer, né. Eu aprendi a fazer, enquanto eu estou ali no fogão, eu vou cozinhando, eu vou oferecendo, porque Deus é que tem que desfrutar, Ele é que tem que experimentar, né? Então é por isso que eu me demorei a vir sentar aqui no
vocês, peço desculpas também. Mas eu acredito que eles devem estar chegando. Essas músicas são mantras que a gente colocou para... Né? E o que mais? O que mais que a gente podia falar? Alguém quer fazer uma pergunta? A gente aqui só faz a refeição depois do programa, né? O que mais a gente podia falar? Mahavishnu, ele é advogado como nós, né? Como conhece, mas ele é advogado nesse mundo material, mas é devoto há muitos anos, a gente chama de devoto sênior. Tem mais alguma coisa que a gente quer falar? Quer sugerir alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quero fazer Essa é a beleza. Tipo não, você comentou assim que o que levou a conhecer essa parte espiritual foi o falecimento do seu filho. Aconteceu quando? Por quê? Foi 2001. Porque no Bhagavad Gita, 2001, ainda teve um período de 7 anos até... exatamente. Porque também, assim, o desconcerto é tão grande. Oura! Baixa aqui para sua mãe. O desconcerto é tão grande que a gente passa um tempo se lamentando, né? Mas assim, o Bhagavad Gita, só um minutinho ele vai baixar aqui para mim. Para não mexer no computador. Abaixa só um pouquinho, pessoal. Bhagavad Gita chama Canção da Vida, né? E é a escritura básica da cultura védica. É quando Krishna diz a Arjuna várias coisas sobre... Eita, eu agora preciso de uma outra ajuda aqui, Moisés. Preciso de um paninho aqui, ó. Tinha parado e começou a... Um paninhozinho, só um paninho, uma gasa, então, ou então você pega lá pra mim, que tá. Aí, no Bhagavad Gita é dito assim, que Krishna vai falar sobre o que é esse mundo, vê se eu estou certo, Mahavishnu, sobre o que é esse mundo, sobre o que é o corpo, o que é a alma, né? Sobre a nossa relação com esse mundo material e a nossa relação com Deus. E aí ele diz lá que tem 4 tipos de pessoas que procuram esse conhecimento. Ele sabe tudo, ele está ali que eu estou aprendendo. Os curiosos, os aflitos, os buscadores de conhecimento. Acho que tinha mais um, né? Então, a coisa da aflição, né? Por que acontece isso, né? Por quê? Uma aflição assim, né? Por quê? Porque então, Haribol, Haribol. Então, lá na cozinha, só que a cúpula tinha parado, mas aí eu esbarrei aqui. Não, é em cima. Haribol, esses são nossos irmãos espirituais do templo. Esse é um instrumento aqui. Ó, pronto, agora muito obrigada. Você não vai dar um pouquinho de água pra mamãe, não? Você quer? Só pra deixar no barato. Não, faz muito tempo que eu não... Alguns só. Desse verão? Faz um tempo. Vou levantar, eu só estava respondendo as contas assim. Estava dando uma atenção. Vou me levantar. Que? O que mais, Mahavishnu, que a gente podia falar? Cabo aqui. Eu encostei porque ela tá meio bamba, então pode encostar na parede, não tem problema. Que quer dizer o quê? Ele falou o verso aqui. Quer dizer o quê, o verso? O aflito, né? Quem é que busca Krishna? O aflito, o curioso, o buscador de conhecimento. Ah, sim, aquele que busca desenvolvimento econômico, que quer opulência. Então ele
e tal, me ajuda. Ele também procura Deus, né? Então, a gente estava compartilhando com vocês que foi esse processo, não, nessa hipótese, né? Eu falei de mim, nessa hipótese de tentar entender o que é o corpo, né? Porque a gente cria um filho e esse filho está vivo e de repente esse filho morre. Ele estava aqui do nosso lado, ele falava, ele conversava, ele se sentava, né? Então, você começa a fazer essas perguntas. E no Bhagavad Gita, Krishna fala sobre isso também. Mas fala que aconteceu o quê? Krishna fala que esse corpo é temporário, esse corpo é matéria. E a gente ganha esse corpo e durante a nossa vida esse corpo vai se transformando. Primeiro é um corpo de bebê, depois é um corpo de criança, depois é um menino, uma menina, é uma moça, aí a gente vira uma mulher, se for mulher, se for um homem, faz filho, faz uma família, e aí esse corpo começa a declinar e esse corpo fenece. E o que faz esse corpo pulsar? É a alma. E essa alma, ela é uma partícula diminuta, bem pequena, da mesma potência de Deus. Deus tem uma potência infinita, né? Assim, inconcebível, incomensurável e tal. Mas uma fagulha dessa potência dele mora dentro da gente e é a alma, é o Atma. Então, quando essa potência está pulsando, o nosso corpo está vivo. Quando essa potência abandona o corpo se acaba. E aí essa potência, ela vai transmigrar para um outro corpo. E esse ciclo no Bhagavad Gita é explicado que é um ciclo de nascimento e morte. E esse ciclo chama Sansara. E é por isso que essa vida que a gente leva agora é tão importante. Porque baseado nesse processo, nas coisas que a gente desenvolvia nessa vida, é que nós vamos poder ter na próxima vida um outro, assim, se aprimorando, né? De acordo com esse conhecimento. Se a gente acumula sukriti, que é uma coisa que chama mérito espiritual e que a gente pode acumular num evento como esse, em que a gente vem ouvir a palavra de Deus. A gente não veio aqui porque a gente precisa ganhar dinheiro, porque a gente precisa alcançar alguma coisa. A gente veio para conhecer, por alguma curiosidade ou por alguma busca, né? Vocês que eu convidei, que estão aqui, que não são devotos de Krishna, podem ter outras crenças, muitos eu sei que têm, conhecem a palavra de Deus, e aí meu Gurudeva, o Narayana Maharaj, ele dizia que Deus é amor e amor é Deus. Deus, ele tem vários nomes, diferentemente do país e da cultura. E aí até Maharaj esteve na universidade agora, os devotos lá da Gauravani organizaram uma atividade para ele na UERJ. E aí foi muito interessante porque os universitários fizeram várias perguntas e um perguntou para ele se era a mesma energia. É a mesma energia? E ele disse, muda o nome, pode ser Abraão, pode ser Jacó, pode ser Maomé, pode ser Alá. É a mesma energia. E aí até ele brincou com a água, né? Ele disse, você tem sede, você chama de água, você pode chamar de water. Não sei como é que fala em francês, sabia que sabe francês? Hã? L'eau. E em italiano, não sei, ou na Índia, mas Maharaj disse, você pode chamar por qualquer nome. Bebeu, matou a sede. Então, na França, alguém vai dizer l'eau, então diz water. Então, o importante é chamar o nome de Deus. Então, esse processo aqui, que eu tomei essa iniciação e eu estou compartilhando com vocês. Ontem eu fiz aniversário, né? No mundo material, as pessoas fazem festas e às vezes matam animais e ficam com as mesas cheias de animais mortos, comendo. Vocês sabem, eu sou vegetariana. Desde 2008 eu adotei o vegetarianismo também. E eu tinha que compartilhar com vocês esse tesouro, né? O professor Elief, ele é um mestre da PUC, um dos professores mais importantes do Brasil em mídia interativa e comunicação. Um homem super inteligente, mas Maharaj mesmo dizia lá na UERJ que nesse mundo material a gente pode ter todo o conhecimento que a gente puder ter, puder alcançar. Mas é esse conhecimento
conhecimento espiritual que vai fazer a diferença, que traz o engrandecimento, né? Então eu tomei a liberdade de convidar o professor, uma pessoa tão importante, né, que viaja o mundo todo, para estar diante de um homem tão importante como esse, né? E da mesma forma, Denise, que é uma profissional tão gabaritada, Arnaldo, Hugo, Mônica, minha vizinha, Rodolfo também, que é um homem que conhece o Brasil todo, o mundo todo, Olga, que é jornalista. Estão aqui os devotos, nós vamos cantar os santos nomes, não é isso? Para eles. Vamos. Então, os santos nomes são os nomes de Krishna. Krishna é tão opulento que ele tem vários nomes. E ele é Krishna, e aí ele está ali, ó, ele tem aquela pele azulada como uma nuvem de chuva. E aí a gente chama ele de Shama. Ele pode também, quando ele é bem pequeno, e aí ele é um menino bem travesso, ele é aquele lá, ó, que eu colei lá na geladeira. Eu botei ele ali na geladeira porque ele gosta muito das preparações que a mãe dele faz, que é a mãe de Yashoda. E ele é um menino travesso e a mãe está toda assim, servindo. Então quando ele é pequeno assim, ele é Krishna Gopala, né? E quando ele está ali, ó, naquele quadro ali, aquele ali é o Seva Kunja. Krishna está com a consorte eterna dele, que é Radharani. Então lá ele é Madana Mohan. Sim? Radha Madhava. Radha Madhava. Então, o conhecimento é muito vasto. Entra, Kunja. Olha, você quer sentar lá no sofá? Se quem quiser sentar no sofá, e aí ele senta no chão, porque os devotos estão mais acostumados. E eu quero dizer o seguinte, ó, se vocês quiserem, lá no outro quarto, a gente encontra lá, se as crianças quiserem ficar lá, tá? Vai lá. Então, o que mais a gente pode falar? Bom, eu vou distribuir aqui o convite. Então, ontem começou lá no templo. Ó, tira um do templo, no Alto da Boa Vista. E eu trouxe os livros aqui também. Aí pode tirar tira um livro para você e passa assim. E eu queria pedir só um pouquinho de água. Então o Mahavishnu está pedindo, lembrando, né, para a gente falar sobre o Mahamantra. Então o processo, como eu disse a vocês, é um processo de cantar os santos nomes, né? Então o mantra, ele é assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São esses sons que tem essa potência. Deus colocou nesses nomes, Krishna colocou nesses nomes toda a potência dele. E quando a gente canta os nomes, num processo de concentração, de oração, de súplica, então a gente pode se conectar e obter os benefícios. Obter os benefícios. Pode falar um pouquinho, Mahavishnu? Então, o que significa? Hare, né? Esses são nomes de Deus, né? Então, Hare vem do vocativo, Hara, que é energia divina. Né? Então é como se estivesse invocando, né? Ó energia divina. Hare. E Krishna é um nome de Deus, que significa todo atrativo. É porque Krishna, ele tem todas as opulências, na sua totalidade. Aqui nesse mundo nós temos que uma pessoa é muito bela, outra é muito rica, outra é muito forte, a diferença, a outra é muito famosa, muitas opulências, mas Deus tem todas as opulências na sua totalidade. Então por isso ele se chama Krishna.
E Rama é a fonte de todo prazer. Então, nós cantamos esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Invocando esta energia divina, os nomes de Deus. Assim nós podemos ficar em contato direto com Krishna, com Deus, com energia, porque os nomes de Krishna não são diferentes dele. Como a Marinês estava falando, água, né? A palavra água é diferente da substância água. Se você falar água, você não vai matar sua sede, você precisa tomar água. Tá? Mas o nome de Krishna não é diferente dele. Se você falar Krishna, chega uma hora que Krishna vai estar dançando na sua língua. Krishna e o nome dele não são diferentes. É por isso que nós somos conhecidos como Hare Krishna, porque nós cantamos os nomes de Deus. E ele tem muitos nomes. O importante é você cantar os nomes de Deus, não importa que nome você conheça. Allah, Buda, Jeová, Javé. O importante é cantar e se conectar com Deus, que é o processo que nós utilizamos para essa era. Que essa era de Kali que nós vivemos hoje começou há 5.000 anos atrás. 3 cadeiras aqui. Então, mas é melhor deixar o pessoal transitar para a cozinha primeiro ou eu sento já? É uma era caracterizada. A cozinha vai lá por fora. Ah, tá. Então vamos. Tá bem. Só para arrumar lugar. Tá bem, então vamos lá. Obrigada. Ananga Mandarim. Em outras eras anteriores, haviam outros processos, né? Processo de meditação, processo de adoração, mas nesta era o processo é cantar os santos nomes, por isso que nós estamos sempre cantando os santos nomes. Eu acho que está subindo. Aqui, ó. Ele está subindo. Precisa de tirar isso daqui. Uma outra vez. Eu vou ter que olha, eu vou botar. Eu não vou te fazer aqui para entrar alguém. E aí, toda a cabeça. E aí? Posso te botar um tapetinho? As bolsas. Olha só. Olha só, as bolsas é lá no quarto. Goura Sundara está mostrando onde é. Senão não cabe espaço aqui. Tem que caminhar os negócios que forem chegando pro quarto. Vou ficar aqui. Me arruma um pano de chão e põe esse copo aí Olha de só, água. dá um outro tapete pra botar ali, ó. Pode sentar pra lá, assim, pra abrir mais espaço. Vamos tirar Pega, não, vai só pegar o tapete. Pega o tapete. Hein, Goura. Tem um tapete, pega aqui. Aqui, Jabu. Coloca aí, ó. Aí dá pra você acomodar. Bastante Didi, pede pra gente organizar que os devotos sêniores estão chegando e precisam sentar aqui. Então os devotos mais jovens vão chegando para trás e tem um outro quarto lá, que é para dar espaço que eles vão chegar e vão sentar aí. Bastante Didi pediu que eu falasse com vocês, tá bom? E o outro quarto tá lá liberado, tá bom? Certo, Bastante? Vamos bater palma. Não, eu vou sair, eu quero botar esse pano em algum lugar. Pode botar aí, por favor? Deixar esse espaço aqui, viu? Porque eles têm que passar lá pro outro cômodo, tá? Pode entrar, não fique fora não, entra por favor. Entra e pode botar a mochila lá no outro quarto.